Fala, meus amigos, como estão vocês? Tudo bem? Uma ótima tarde a todos. Enfim, eu não sou de gravar mensagem ao vivo aqui, com temática acerca do Evangelho. Vocês que me conhecem aqui, vocês que me seguem aqui nessa rede social, vocês percebem que o objetivo desse canal aqui, dessa plataforma, é divulgar nosso trabalho aqui no setor do esporte, tá? Inclusive daqui a pouquinho eu vou estar puxando um treino aqui com os meninos, fazendo uma atividade física e fazendo um boxe. Um abraço aí a todos os praticantes da nobre arte. Mas vocês perceberam, ou vocês percebem que de vez em quando eu coloco algum tipo de conteúdo voltado para o meio cristão, né? Evangélico, etc. O nosso canal no YouTube é Elson Jesus /MGV. Lá no YouTube nós temos diversos estudos bíblicos, nós temos vários temas bem interessantes, e se você tiver interesse de conhecer, vá lá no YouTube, Elson Jesus /MGV, se inscreva lá no canal, ative o sininho das notificações. Todos os dias nós temos mensagens, geralmente 10 da manhã e também às 19 horas. Eu não me dirijo às pessoas como pastor, tá? A tradição religiosa, elas classificam o dom de ministrar a palavra ou de falar em público para uma comunidade, dentro de uma reunião, onde naturalmente as pessoas chamam de igreja, mas é preciso esclarecer que o conceito bíblico de igreja não é um espaço físico, até porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Todas as referências dentro do contexto bíblico acerca de igreja se refere ou se referia a ajuntamento de pessoas, tá? Então igreja são vidas, tá? O conceito de igreja é voltado para pessoas e não para um espaço físico, para um templo feito por mãos de homens, pois Deus não habita nesses templos construídos por mãos humanas. Nós somos a morada desse Deus a partir do momento que nós conhecemos o Evangelho, a partir do momento que você se identifica pela fé que o Pai ele tem direcionado a tua vida. Algumas pessoas têm o hábito de interpretar deturpadamente a nossa fala, porque eu já ouvi de boca de pastores, onde eles dizem assim: então quer dizer que o cachaceiro, a prostituta, né? Porque desculpe essa palavra, mas infelizmente o machismo, né, tem imperado na mente das pessoas, e as pessoas falam muito da prostituta, mas não falam do prostituto, do adúltero, né? Então, infelizmente, essa fala é uma fala bem que pejorativa. E eles dizem assim: então Deus habita na prostituta, Deus habita no cachaceiro, Deus habita no drogado, já que você está dizendo que Deus não habita em templo feito por mãos de homens? Bom, primeiro que não sou eu que digo que Deus não habita em templo feito por mãos de homens. É a palavra de Deus que diz que ele não habita em templo feitos por mãos de homens. Como está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24. Tá bom? Então, é Deus que disse que não habita em templo feito por mão de homens. Ô irmão, mas em Atos 17, 24, quem escreveu foi Lucas, e a fala é de Paulo, não foi Deus. Mas se você olhar lá no Velho Testamento, em Isaías, capítulo 66, versículo 1 e 2, ele também diz: os céus é o meu trono, a terra é o descanso dos meus pés. Que casa me edificarás vós ao meu nome? Qual será o lugar do meu descanso? Qual será o lugar da minha habitação? Então, desde o Velho Testamento, apesar de Davi ter desejado construir um templo e o seu filho Salomão ter executado,
Deus sempre deixou claro que ele nunca habitou em templos feitos por mãos de homens. Ele se manifestava, é diferente, mas não habitava, não morava. Então, Deus habita no coração, na mente daquele que o teme, daquele que respeita, daquele... Não estou dizendo daquele que é evangélico, tá? Não confunda uma coisa com a outra. Deus pode habitar no coração, na mente do católico, do espírita, independente da religião, até porque religião são criações humanas, não tem nada a ver com o Criador. Até porque Jesus, algumas pessoas dizem assim, principalmente alguns pastores, venha para a casa de Deus, aceite Jesus, como se Deus fosse Deus dos evangélicos. Não. Deus é pai, né? Desculpa a redundância, né? Deus é pai de filhos e não de religiosos, tá bom? Então, o Filho de Deus não é um filho na carne, não é um filho na religião, não é um filho em um conhecimento X ou Y. O Filho de Deus, ele é filho porque o Pai, ele é pai dos espíritos, ele é pai do nosso espírito. O sábio Salomão diz que o pó, a carne, o corpo voltará para o pó, como era, e o espírito voltará para Deus que o deu. Então Deus é pai do nosso espírito. Paulo falando, acreditamos que foi Paulo, pela linguagem teológica, na carta aos Hebreus, Paulo disse no capítulo 12, no versículo 6 em diante, se você tiver uma Bíblia em casa, pode acompanhar. Paulo disse que Deus é pai do nosso espírito. Ele nos corrige, ele nos auxilia, ele nos repreende no sentido de nos dar um norte, uma direção, porque ele quer que sejamos participantes da sua santidade. Então, quando você vai entendendo essas questões, você vai se percebendo, se reconhecendo como filho de Deus. Porque não é o padre, não é o guru, não é o pai de santo, não é o pastor, não é o profeta, não é o apóstolo, não é o bispo, sei lá o que, como queiram chamar. Não é o irmão Elcio que vai te convencer de que você é ou não é filho de Deus. Tá bom? A carta aos Romanos, no capítulo 8, no versículo... Eu não sei se vocês estão me ouvindo bem. Tá ligado aqui, eu creio que sim. A carta aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 16, Paulo diz que o mesmo Espírito testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então quem ministra em você, quem fala contigo, quem direciona a tua consciência como filho, é o próprio Pai, é o próprio Espírito. Não é o homem, não é a religião, não é o pastor, não é a denominação, é o próprio Pai em nós, porque Ele tem cuidado de nós. Agora, cabe a cada um, naturalmente, ao ser direcionado por Ele, decidir, até porque somos livres, né? Decidir se vamos viver uma vida que agrada ao Pai, ou vamos viver a nossa vida de acordo com as nossas próprias vontades, tá bom? Então, irmãos, eu quero deixar aqui, irmãos e amigos, eu quero deixar essa mensagem, por isso eu entrei aqui ao vivo. Eu coloquei aí algumas mensagens de alguns, entre aspas, pastores, onde você percebe o abuso, o apelo e a violência que eles usam com sua palavra persuasiva, com sua palavra de manipulação, distorcendo a palavra de Deus, para tirar das pessoas dinheiro. Então eu coloquei, quem não viu, pode ter acesso aí, trechos de pessoas, de líderes religiosos, bem conhecidos no nosso país, que eu não tenho um pelo de medo de dizer que são falsos profetas, são obreiros fraudulentos, enganadores com Bíblia na mão, onde eles dizem que Deus está pedindo, que Deus quer teu sacrifício, teu dinheiro, teu dízimo, teu salário. Queridos, o dízimo é bíblico? Mas dízimo nunca foi dinheiro, dízimo foi colheita, e só quem recebia dízimo era a tribo sacerdotal, a tribo de Levi. E isso na época que o templo estava de pé. O primeiro templo, que foi o templo construído por Salomão,
ele caiu, foi derrubado no ano de 586 a.C., com a invasão da Babilônia, né? Nabucodonosor destruiu a cidade, destruiu o templo lá em 586 a.C. Os judeus, juntamente com Herodes, levantaram um segundo templo. Eles reconstruíram o templo. Mas no ano 70 da era cristã, do primeiro século, Deus, através de Cristo já tinha profetizado lá em Mateus 24, que não ficaria pedra sobre pedra daquele templo. E quando ele foi questionado pelos fariseus no livro de João, Jesus disse assim: derruba esse templo e em 3 dias eu levanto outro. E os fariseus questionaram: como assim? Nós levamos 46 anos para levantar esse templo e você está dizendo que vai derrubar? Se nós derrubarmos, em 3 dias você levanta outro? É porque eles não entendiam que o templo verdadeiro que seria erguido seria a ressurreição do Cristo no 3º dia. Porque esse é o sentido do templo de Deus. Deus habitava em Cristo. E o verdadeiro templo estava ali com os homens. O Deus Emanuel, Deus conosco. E é por isso que Deus habita em nós e não em templo. Então, os fariseus levantaram outro templo, juntamente com Herodes. Os judeus levantaram. Mas no ano 70, houve uma invasão romana. O general Tito, liderando aproximadamente 60 a 70 mil soldados romanos, destruíram Jerusalém e incendiaram o templo. Acabou o templo. Acabou o templo, acabou os sacrifícios, acabou-se os dízimos, acabou o sacerdócio levítico, acabou todo aquele contexto de oblação, lavagens para purificação, todas essas coisas que vocês veem hoje nas chamadas igrejas evangélicas ou qualquer outro tipo de religião, é tudo manipulação. Essas questões templária, altar, sacrifício, pagar seu preço, dê seu tudo, sacrifique teu Isaac, fogueira santa, sabe? Oferta consagrada ao Senhor, campanha dos dizimistas fiéis e ofertantes. Isso tudo é manipulação. Tá? Isso não tem nada a ver com o evangelho. Eu sei que, infelizmente, as pessoas que menos querem conta comigo hoje são os pastores. Por quê? Porque eu passei 18 anos dentro da igreja evangélica, onde eu tive o cargo também de pastor, porque eu cuidei de igreja, onde eu tive a responsabilidade de assumir congregação, um campo para pregar, entre aspas, o evangelho. Então, os líderes religiosos mentiam como um referencial, um pastor, alguém que teria muito sucesso na carreira religiosa. Tá? E eu passei 18 anos nisso. Eu cheguei a pregar em vários eventos, congressos, igrejas diferentes, gravei aproximadamente 8 DVDs. Enfim, eu era bem requisitado em eventos de jovens, tal, etc. Mas um dia, eu tive um encontro real com a palavra de Deus. Como Jó disse, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. E aconteceu que os meus olhos se abriram de fato. E eu comecei a ler a Bíblia e não interpretar mais com a visão religiosa, mas sim com a visão de Cristo. Eu comecei a perceber que, infelizmente, a tradição religiosa, eles querem construir ídolos, bezerros de ouro, levantar homens como referenciais de Deus, e assim eles anulam a glória que pertence somente ao Senhor. E ele não divide a sua glória com ninguém. Eu entendi quando João Batista disse necessário que ele cresça e que eu diminua. Eu entendi quando Paulo disse: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu entendi que a igreja não é um objeto, não deve ser uma empresa do pastor. A igreja não pode ser um negócio. A igreja não é algo que foi feito no cartório, no CNPJ. A igreja são pessoas. A igreja são senhores, senhoras, crianças, jovens e adolescentes.
que confia em você, pastor, você, padre, você, sacerdote, você que se diz profeta. Essas pessoas vêm de uma vida, muitas vezes, confusas, pessoas que saem do mundo da criminalidade, pessoas que saem de um casamento destruído, pessoas que saem de um relacionamento abusivo. Essas pessoas vêm para as chamadas igrejas para ouvir Cristo, para ouvir uma palavra de consolo, para serem tocadas e transformadas por Ele. Não para serem escravas e manipuladas por homens. E infelizmente é isso que, não vou generalizar, não posso generalizar, não posso pecar dessa forma, porque existem muitos pastores, muitos padres, muitas pessoas do bem também, tá? Assim como em qualquer departamento, qualquer situação, existem pessoas boas e pessoas ruins. Mas eu me refiro principalmente àqueles líderes, aqueles que estão no topo da pirâmide, que se colocam como maiorais, intocáveis, ungidos de Deus, inquestionáveis. Esses homens são corruptos de entendimento, são empresários da fé, manipuladores da palavra de Deus. E são esses que não gostam de mim. São esses que já ligaram para mim 1h da manhã me ameaçando para eu não pregar isso, para eu não ensinar sobre o dízimo, para eu não ensinar sobre a questão de temas básicos da Bíblia que eles não têm coragem de ensinar, porque eles têm medo das pessoas saírem das suas igrejas. E eles dizem assim, esse Elcio é um desigrejado, esse Elcio, ele saiu da igreja e agora ele prega contra pastores. Eu não prego contra pastores, eu prego contra um engano. E outra coisa, eu não sou desigrejado porque nós estamos em Cristo. E quem está em Cristo é uma nova criatura e não está desigrejado. Não existe. Esse termo desigrejado é um termo utilizado pelo sistema religioso que quer te manter preso dentro de um templo de pedra, dizendo que ali é casa de Deus. Porque eles não querem ensinar que você é casa de Deus. Estou vendo aqui um amigo meu, companheiro de boxe, né? Um atleta, que é um cristão também. Beijo, meu irmão, te amo. E assim, eu sou atleta. E eu sei que tem muitos cristãos atletas. E o que todos precisam entender é que nós somos a casa de Deus, seja na academia, seja na faculdade, seja no trabalho, seja reunidos na igreja, como igreja, tá? Porque igrejas são pessoas, não é templo físico. Em qualquer lugar você deve levantar a bandeira da fé, a bandeira do evangelho, mas não idolatrar templo, não idolatrar pastores. Então alguns líderes religiosos, eles se levantam contra a minha pessoa porque eles dizem assim, você prega isso porque você não tem responsabilidade. Eu já fui ameaçado por um pastor, porque ele dizia, você ensina as pessoas a não darem dízimo? Eu digo, não, ensina as pessoas que dízimo nunca foi dinheiro. Que no Novo Testamento nós não temos respaldo nenhum para receber dízimo. E aí eles dizem assim, então é porque você não tem compromisso com vidas. Sério? Sério mesmo? Queridos, eu não tenho igreja, porque igreja é de Cristo. Eu tenho irmãos que eu ministro a palavra, nos reunimos como igreja aos domingos. Eu sou responsável, no bom sentido, por uma comunidade que se encontra aqui em Lauro de Freitas. Eu me reúno com irmãos de Salvador, de Portão, né, de Feira de Santana, Mundo Novo. Então nós temos vários irmãos, e principalmente no YouTube nós temos pessoas que nos acompanham lá da África, Portugal, Estados Unidos, vários lugares do país, Moçambique, né, na África, já falei. Então assim, nós temos responsabilidade com o Evangelho e com vidas. Tá? Então, eu estou preso a pessoas, eu não estou preso a uma denominação, eu não estou preso a um sistema pastoral. Os pastores não gostam de mim porque eles querem que eu faça parte desse sistema político-religioso deles. Fazer parte de convenção, fazer parte de grupinho, né? Porque eles tentam me manipular, ou tentaram me manipular, só que não conseguiram, sabe? Porque nada podemos contra a verdade a não ser em favor da verdade. E algumas pessoas, ao ouvir as nossas mensagens, principalmente no YouTube, estão cansadas de serem enganadas em nome de Jesus. Algumas pessoas nos procuram, se reúnem conosco como igreja. E nós falamos, damos estudos, enfim, ministramos o Evangelho com total liberdade. Mas esses que são apegados, principalmente a dinheiro, eles não gostam disso. Eu quero aqui deixar um texto aqui, eu já vou para a minha aula aqui, os meninos estão chegando.
Em 1 Pedro capítulo 5, no versículo 2 e 3, o apóstolo Pedro disse assim: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, não por força, mas voluntariamente, segundo a vontade de Deus, e nem por torpe ganância, mas de boa vontade, e nem como tendo domínio sobre eles, porque eles vos foram confiados, mas servi-vos de exemplo ao rebanho, ou na nossa tradução, no nosso tempo, no nosso contexto, servir de exemplo aos irmãos, tá? Essa linguagem rebanho é porque era uma linguagem muito ali voltada para o povo de Israel. Então, queridos, eu como um líder que sou nesse sentido, e líder não é aquele que manipula, líder não é aquele que obriga as pessoas, líder é aquele que vai na frente incentivando os outros a seguir. Líder é aquele que dá o exemplo. Jesus foi o maior líder da história. Tá? E Jesus fazia e mostrava como que tinha que ser feito. Mas os líderes de hoje não. Eles querem ser servidos. Jesus disse, eu vim não para ser servido, mas para servir. Os líderes de hoje não. Como vocês viram aí nas mensagens que eu coloquei. É as pessoas pedindo dinheiro. É o engraçado que para você ajudar a obra de Deus, você tem que dar dinheiro aos pastores. Agora, quando eles estão precisando de passando por dificuldade, quando eles estão enfrentando alguma coisa, eles não fazem isso. Né? Então, para você ser próspero, eles dizem que você tem que fazer propósito com Deus, campanha. Querido, existem pessoas prósperas, pessoas milionárias, pessoas ricas, umbandistas, ateístas, independentes, muçulmanos, enfim, independente da religião, sempre vai existir pessoas pobres, pessoas ricas, pessoas de condição financeira elevada, independente da religião. Agora, quando um líder religioso ele pega a palavra e manipula, distorce e diz assim, para você ser próspero, você tem que sacrificar no altar. Para você ser próspero, você tem que dar para Deus. Para você ser próspero, você tem que ofertar para o Senhor. Não é para o Senhor. Eu tenho vários irmãos que me ajudam para manter uma congregação. Né? Nós pagamos aluguel. Aluguel é um absurdo. Nós pagamos uma rede de internet. Nós temos custos com energia. Nós reunimos pessoas. Né? Então, assim, é caro manter isso. Eu não posso manter sozinho. Às vezes eu até dou uma força também do meu próprio bolso. Mas são os irmãos que me ajudam. Mas não é dízimo, não é forçado. É contribuição voluntária. A igreja precisa entender isso. Deus não está pedindo teu dinheiro. Deus não quer teu dinheiro. Deus é dono da prata e do ouro. Você vai ver isso muito no Velho Testamento, essas questões. Mas nós estamos vivendo uma nova e eterna aliança. Nós estamos no tempo da graça. Somos quem somos pela graça do Pai, pelo favor de Deus. Não é pelo teu paga-preço, não é pelo teu mérito. Mas é pelo aquilo que Cristo fez na cruz. Quando ele disse no grego, tetelestai, ou seja, está consumado. Todas as coisas convergiram em Cristo, todas as coisas voltaram para Cristo. Então, eu fico por aqui, tá bom? Qualquer hora eu volto aqui novamente trazendo uma reflexão para vocês. Se vocês querem conhecer mais mensagens, querem conhecer o que acontece nas nossas reuniões, nos reunimos como igreja aqui em Lauro de Freitas, no bairro de Itinga, bem próximo aí à estação de aeroporto, a estação de metrô, aeroporto, e nos reunimos todos os domingos a partir das 9 da manhã. É uma festa, os irmãos, graças a Deus, livres de todo engano pastoral, de todo engano religioso, mas com os corações abertos para receber a palavra de Cristo, tá bom? Forte abraço a todos, fui, graça e paz, tamo junto.